Muito bem, pessoal. O vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre um vídeo que eu fiz em 2018, que é um dos vídeos mais vistos no canal, e eu quero atualizar, né, os assinantes, o pessoal que viu esse vídeo. E geralmente o pessoal fala: Priscila, como é que foi a virada de chave? Em qual momento tu identificou e conseguiu sair da situação que tu tava pra melhorar? Bom, então o vídeo foi gravado em 2017, final de 2017 para 2018, num período que eu tava desempregada. Então eu saí do meu trabalho em 2017, bem no finalzinho, fiz uma prova para a Polícia Civil de Santa Catarina, fiquei por 3 questões para ir para a segunda fase, né? E quando eu fiz essa prova da Polícia Civil de Santa Catarina, eu estudei 15 dias. Claro, eu já tinha uma leve experiência em concurso, eu tinha feito a SUSEP, que também tinha ficado por 3 questões, parei de estudar. Então, de abril da SUSEP, que foi a prova, até dezembro eu não estava estudando. Então, eu não tinha aquela rotina de estudos e resolvi me inscrever na Polícia Civil. Como eu sempre falo, eu nunca estudei com edital anterior, né? Não sei o edital ainda, eu comecei a estudar. Eu sempre estudei com edital aberto. Mas assim, eu já tinha uma ideia de que empresa privada não ia resolver a minha vida, eu ia ficar remando. E como eu tinha ficado muito tempo na parte ali de gerência e supervisão, eu tinha muito a visão do que a empresa privada fazia com os funcionários. Então você prestava até um determinado momento, né? Até você não ficar doente, até eu trabalhava com muitas mulheres, então voltava da licença maternidade, passava aquele período, era demitida porque tinha criança pequena e daí já começava a faltar. E eu sempre pensava isso, eu não quero isso pra mim, né? Então, em 2018, eu disse: não, eu vou ter que dar um jeito na minha vida porque eu não quero mais voltar para iniciativa privada. E eu me deparei com a seguinte situação: eu tinha um diploma de graduação, eu já estava fazendo serviço social, tinha pós, já tinha uma pós na época, depois eu fiz outras, né? Mas eu tinha uma pós. E quando eu ia para o mercado de trabalho por uma vaga que eu achava interessante, não chamavam, né? Ou porque eu morava na região metropolitana e a passagem era muito cara, ou porque eu tinha muita experiência, as empresas não queriam que me contratar porque achavam que eu ia ficar pouco tempo, mesmo tendo muito tempo de empresa, ou a proposta realmente era inviável. Então, eu passei na época ali, quando eu saí da minha última empresa, ganhando uma média de 3.500, em 2017 era um bom salário, geraria hoje em 5 mil reais, e eu me deparei com um mercado que me pagava 20% desse valor, 25%, né? As empresas me chamavam pagando 1.500, 1.200. Não que fosse um salário horrível e eu não me adaptasse a isso, não era. Era a questão de que eu ia regredir demais na minha carreira. E daí eu disse: não, parei, vamos ver o que vai acontecer. E a grande sacada foi que quando eu passei 4 meses, eu fiz 2 entrevistas. E a terceira entrevista que eu fiz, eu fui fazer para gerente de um mercado e eu cheguei lá e me ofereceram uma vaga de caixa. E não pela questão de ser caixa. A questão é que eu ser caixa não me exigiria pós-graduação. Então eu disse: meu Deus, eu estudei tanto para exercer um cargo de ensino médio, né? E trabalhar muito, trabalhar sábado, domingo, feriado, porque todo mundo sabe. E daí eu disse: não, vou ter que fazer alguma coisa pela minha vida, porque hoje o mercado de trabalho tá me oferecendo coisas que pra mim eu não acredito, que não fazem sentido. Ninguém estuda e se dedica, né, pra regredir na sua carreira. Então eu disse: não, vou começar a estudar para concurso público. Só que só estudar para concurso público não ia me manter, né? Eu tinha as minhas contas para pagar, eu tinha meu carro que eu adquiri, né, depois de muito esforço. Então eu não queria me desfazer, até porque se eu me desfazesse de um bem, dificilmente eu conseguiria adquirir de novo. E eu precisava do carro para fazer as provas de concurso, porque eventualmente eu fazia prova em outro município e não tinha ônibus, era inviável. Por exemplo, tem municípios da região metropolitana que não tem como você ir, a não ser que você vá de um dia para o outro, pagando hotel e tal. E botando isso na balança, valeria mais a pena eu ainda ficar com o carro. Então eu tinha meu carro para pagar, eu tinha minha faculdade para pagar e as minhas despesas para me manter, inclusive inscrição e tal. E aí eu disse: não, vou investir em concurso público porque eu sei que ali é eu comigo mesma, né? Eu não tenho problema de eu morar longe, não tem problema de eu ter filho, ou não ter filho, no caso eu não tenho, mas enfim, não existiria nada que me impediria de assumir o cargo e principalmente eu teria uma segurança. Isso pra mim era importante, né? Porque como é que eu ia fazer planos a longo prazo se eu não sabia se amanhã eu ia estar trabalhando ou não?
Bom, e daí eu comecei a estudar para concurso e ao mesmo tempo eu comecei a empreender. E daí foi quando eu tive a segunda virada de chave, né? A primeira virada de chave foi, vou fazer concurso público, porque ali eu vou concorrer comigo mesma. E a segunda virada eu vou ter que dar um jeito de empreender. E daí foi quando eu comecei a fazer resumo para concurso. Eu fazia resumo na época por R$ 5. Abria os concursos, eu fazia resumo, entrava nos grupos e vendia. E a partir daí as coisas foram acontecendo. O meu YouTube acabou crescendo, o Instagram também, mas o YouTube principalmente. E eu comecei a fazer parcerias. Então eu fiz uma parceria com um cursinho preparatório na época, que eles me deram uma assinatura de 2 anos. Então eu sabia, por exemplo, que custo com educação para concurso público eu não ia mais gastar. E daí as coisas foram acontecendo, eu fiz uma parceria na época com a Unibf também, que eu trabalho até hoje para eles. E quando eu vi, o autônomo já estava me sustentando, né? Eu já estava fazendo algumas parcerias, estava fazendo algumas vendas de curso para a Unibf e era um valor mais ou menos. E eu já estava passando em concurso, assim, em 6 meses eu comecei a passar em concurso. Então eu já sabia que demoraria pouco tempo para eu conseguir a aprovação, porque eu estava em casa. Mas o importante é falar para vocês que eu não estava em casa parada. Eu fazia sempre um extra. Então eu fazia venda de curso para pós-graduação, eu fazia os resumos, né, que eu falei pra vocês. Então eu nunca fui aquela pessoa que, tipo assim, eu tenho uma estrutura para poder estudar. E eu acho que isso é muito importante a gente falar, porque existem pessoas e pessoas. E às vezes eu me comparava e dizia, bah, que ruim, né, eu não tenho alguém para me ajudar, minha mãe não tinha condições de me manter. E muito menos manter, eu não tinha essa estrutura básica. Eu que tinha que me manter e ainda estudar. Então, assim, eu nunca fiquei, por exemplo, 6 meses em casa estudando, sem me preocupar com a conta de luz, com a gasolina ou com a inscrição. Isso nunca ocorreu. E eu acho que isso é muito importante, porque às vezes as pessoas pensam, ah, não, tava em casa sem se preocupar com nada. Não, isso não procede. E, além disso, não foi o que aconteceu. Eu tive sempre que me virar, inclusive, quando comecei a fazer os resumos para concurso, era uma maneira de eu conseguir me movimentar. E teve concursos, gente, eu acho muito importante eu falar pra vocês, que eu não tinha nem condições de ir, eu me inscrevia, mas na hora de chegar pra pagar gasolina não tinha como. Então, foi uma época bem difícil. Mas aí, como eu falei pra vocês, eu comecei a trabalhar como autônoma. E em 2019 eu fui nomeada no meu primeiro concurso, né? Foi 2019. Quando foi 2019, eu já tava. As coisas estavam começando a acontecer. Eu já tava começando a dar aula em cursinho preparatório para concurso municipal. Então eu já tinha uma terceira renda, né? Então eu dava aula, trabalhava para a Unibf e agora, né? Eu era nomeada, né? Eu tinha um concurso, que foi o primeiro concurso que eu assumi de ensino médio. Então eu já estava um pouco melhor. E quando chegou no meio de 2020, perdão, meio de 2020, eu já estava próximo de ganhar 10 dígitos. E em setembro de 2020 eu ganhei 10 dígitos. E daí tu fala, precisa como? Com as vendas de cursos de pós-graduação que eu vendia, o YouTube, né? Então o YouTube ele te gera uma renda, né? O meu trabalho e mais os resumos que eu fazia. Então, assim, o que aconteceu? O meu trabalho fixo, ele se tornou o meu bico, entre aspas, né? Que a gente fala aqui, o meu autônomo. E o que eu fazia por fora era o que me mantia. E assim estou até hoje, né? Hoje, claro, aumentou muito as parcerias. Hoje eu trabalho para outras empresas, ainda dou aula, faço uma outra coisa. Trabalho, inclusive, eu trabalho para concurso público, então eu faço fiscal de prova, chefe de sala, todo esse processo, né? As coisas começaram a acontecer. Então, por exemplo, agora domingo eu vou trabalhar. Trabalho para as bancas de concurso público, então na parte de fiscalização não é um valor altíssimo, mas é uma possibilidade também de você ganhar dinheiro e sempre tá rodando, e eu acho que isso é importante. Eu sempre trabalhei indiferente do valor. Eu nunca tive problema de tipo assim, eu vou trabalhar no sábado e vou ganhar R$ 100. Não tem problema, eu ia lá e fazia, porque eu pensava que era melhor eu ganhar 1.100 do que só 1.000. Então, hoje, por exemplo, esse mês passado, eu fiz muito fiscal de prova. Só o que eu fiz de fiscal de prova garantiu que eu pagasse minha passagem para a Polícia Penal de Minas. Então, assim, ter essa visão, né, de fazer coisas que dependem de você. E eu vou deixar aqui os links, né, dos cursinhos que eu fiz para passar em concurso, tá? Vou deixar o link aqui
do meu WhatsApp, para quem quiser falar comigo sobre pós-graduação, que também daí eu tenho alguns vídeos aí que eu falo sobre como a pós-graduação foi importante para minhas provas de títulos de concurso também, né? Então acabou que eu comecei a fazer algumas pós, hoje eu tô fazendo mestrado, né? Mas as pós me ajudaram muito a conseguir uma vaga melhor no concurso e garantir alguns pontos na prova de título, para quem tem graduação, deve entender um pouco mais sobre isso. E foi isso, gente. Então, só para atualizar vocês do vídeo de 2022, né? 2021, 2022, que a gente já tá quase em 22. Então, 2 anos e meio depois, o que aconteceu. Um forte abraço.